Eu vou falar 10 coisas que eu aprendi aqui no Japão. Canta mal pra caramba. Oi! Não. Tudo bem, gente? Hoje a gente vai falar sobre coisas que eu aprendi aqui no Japão. Pra você que tá aí já dando risada, cara. Primeiro, aqui no Japão, esse gesto significa dinheiro. Então, não vai sair no Brasil. E aí? Tem como você me emprestar? Dá pra mim? Aí no Brasil, talvez as pessoas fiquem ofendidas se você fazer assim, ó. Aqui, ó. Toma! Vá! Mas aqui no Japão, se você fizer assim, cara, significa dinheiro. Me presta um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Aqui no Japão tem uma série de gestos diferentes, mas hoje a gente vai falar sobre coisas que eu aprendi no Japão, e uma delas é isso aqui, ó. Isso é dinheiro. Primeira vez que eu vi o japonês fazendo isso aqui pro outro, eu falei, ih, ela mandou. Uma das coisas que eu aprendi foi isso, tá? Esse gesto significa dinheiro aqui no Japão, e eu me surpreendi, quando eu vi, bobagem, me surpreendi. Eu achei que o cara tinha mandado o outro tomar quando ele fez assim. Mas, as pessoas me explicaram isso logo assim, nos primeiros uma semana, duas, me explicar que aquilo era o gesto que significava dinheiro. Outra coisa que eu aprendi no Japão, que é óbvio que todo mundo deveria, foi japonês. Eu aprendi japonês aqui no Japão, estudando, anotando tudo que o povo falava. Eu vi japonês falar lá, vou anotar aquilo porque aquilo é importante. Tudo que o japonês falava, eu anotava. Porém, aqui no Japão tem muitos brasileiros, hoje tá difícil, hein? Hoje tá difícil. Aqui no Japão tem muitos brasileiros que eles não aprendem japonês. Por quê? Porque se acomoda. Como se acomoda? Precisa falar a língua, precisa ir no mercado, precisa de internet, precisa pagar as contas, precisa ir no padaria. Padaria aqui não existe. Padaria no Japão não existe. Tem, mas é diferente. Eu vou explicar pra você porque algumas pessoas não aprendem, tá bom? Tem muitas prefeituras onde tem bastantes brasileiros, às vezes estrangeiros de outras nacionalidades também, que a prefeitura entende que esses estrangeiros eles não falam o idioma, ou quando eles falam bem pouco e não é impossível deles terem uma comunicação, uma conversação na prefeitura. Então, para agilizar o processo, para não ficar ali uma pessoa uma hora tentando explicar que ele quer renovar o Jardim Toroco, os caras colocam um tradutor para agilizar o processo. Então, essas prefeituras, algumas cidades onde tem bastante brasileiro, você pode ir na prefeitura daquela cidade que vai ter um tradutor lá, cara. Tem os dias certos que eles vão. Tem lugar que é segunda, quarta e sexta. É mais ou menos assim. Depende da prefeitura. Vai ter um tradutor lá. Então só você ir lá e você falar com o tradutor que ele te ajuda a preencher os papéis, ele te ajuda com os formulários e tudo mais. Internet, você pode pedir internet pelo telefone aqui, né? E lá como no Brasil também. Porém, aqui tem os brasileiros que eles fazem essa intermediação do brasileiro que não fala japonês com as provedoras de internet aqui no Japão. Inclusive, é um serviço terceirizado, eu diria. Mas tem tudo isso. Tem brasileiros que têm autoescola, não autoescola, mas eles ensinam o povo a dirigir. Tem tudo e as pessoas não precisam falar japonês. No local de trabalho também, às vezes as pessoas trabalham só com brasileiros, só brasileiro pra cá, brasileiro pra lá, líder brasileiro. Isso, às vezes, para algumas pessoas, eles acabam se acomodando. Tá fácil, não preciso aprender japonês, por que eu vou aprender japonês? Por que eu vou me estressar com isso? Eu vou só me focar em trabalhar e fica assim. Tem gente que vive no Japão 10, 15, 20 anos e não aprende. Eu tô dando risada porque assim, é uma coisa meio que cômica, né? As pessoas, eles acabam se acomodando e eles não pensam em progredir, em não trabalhar mais naquele ambiente. Por que eu falo isso? Porque quando você depende de outras pessoas para traduzir o que você precisa falar, às vezes acontece um problema no ambiente de trabalho e você não consegue se explicar para o chefe japonês. Você vai ter que se explicar para o cara brasileiro líder de imediato ali. E às vezes a pessoa ele não fala exatamente o que você quer falar. Porque há uma série de coisas assim. As empreiteiras, tá? E as empreiteiras, eles tendem a proteger a empreiteira. Eles não querem que a empreiteira, que é a que provém o serviço para o brasileiro, tem uma imagem ruim com a empresa. Então, assim, a gente brasileiro aqui no Japão, tá? Brasileiros aqui no Japão que trabalham em fábricas, a gente tem que entender que, desde o começo, que a gente é uma ferramenta ali, tá? Se a gente começar a dar problema, eles vão tirar essa ferramenta e colocar outra, né, substituível, entendeu? Nada de preconceito, nada de bobagem, é que o japonês e as empreiteiras que são de japoneses, eles têm essa cabeça, ó, tá, ferramenta, é uma peça, tá ruim, tirar e botar outra. Se você consegue se expressar, você não precisa trabalhar com um monte de brasileiro para ter problema, porque geralmente quando você trabalha com bastante brasileiro aqui no Japão, isso é real, cara. Talvez se você... mas que você tá falando mal de brasileiro. Não tô, pô, eu sou brasileiro, meu. Mas às vezes quando você trabalha com muito brasileiro aqui no Japão,
acaba tendo um problema. Se você mora aqui no Japão e você é brasileiro, me fala, cara, se você nunca teve problema com nenhum brasileiro, nem que seja coisinha mínima assim. É inevitável, a gente é ser humano, tem problema. Eu já tive problema, por isso que no começo eu decidi aprender a falar japonês, porque eu tive problemas com brasileiros nessa primeira fábrica que eu trabalhei. Se você sair da bolha, você estiver trabalhando com japoneses numa fábrica onde a maioria é japonês e o seu chefe é japonês, às vezes você tem uma liberdade que às vezes você não tem trabalhando com um chefe brasileiro. A segunda coisa que eu aprendi aqui no Japão é ter orgulho de ser brasileiro, tá? E ter orgulho das minhas origens, porque quando você chega aqui no Japão, você se sente muito sozinho se você tiver sem nenhum parente aqui, tá? Se você é descendente, você tá aqui sem nenhum parente, tá sozinho. Por mais que você tenha aquele monte de amigo brasileiro, aquele monte de gente no trabalho, às vezes quando você volta pra casa, você se sente sozinho, principalmente no final do ano, cara. Que é época de Natal aqui no Brasil, pelo menos pra mim, eu me sentia muito sozinho aqui. Me sentia como se tivesse uma floresta, sozinho. Eu olhava pra um lado, só árvore, olhava pro outro, só árvore, pra cima, só árvore, sozinho ali, cara, no meio de nada, sozinho. Eu me sentia assim aqui no Japão no comecinho, nos primeiros 2-3 anos. Eu achava a vida aqui monótona, muito chata, e eu achava o Japão que era uma porcaria, eu não achava nada demais sobre o Japão. Pra mim, às vezes eu ia trabalhar, e lógico, tinha as pessoas, os colegas de trabalho, que a gente conversava um pouco. Porém, é uma vida muito sozinha aqui no Japão, muito solitária, porque você não tem as mesmas liberdades que você tem no Brasil. Por que eu falo isso? Porque no Brasil a gente tem esse calor. Sabe, na onde eu cresci, eu tinha muitos amigos. Eu falei no passado porque alguns já se foram. Eu tinha muitos amigos, sabe? A gente jogava bola, a gente chegava no final de semana do trabalho, sexta-feira, às vezes sábado que eu ia trabalhar, voltava. Ia em casa, não tinha ninguém, ia na rua, a gente sentava ali, conversava, entendeu? Ia jogar uma bola. Tinha todo esse calor, tinha toda essa amizade que a gente tinha. Às vezes você tinha um problema, você saía, o seu carro quebrava lá no meio marginal, quebrava longe pra caramba. Você ligava pros seus amigos, os caras vinham te ajudar. Aqui, se acontecer que você sair pra algum lugar e o seu carro quebrar e você não tiver nenhum amigo, você não tiver uma seguradora e souber falar o idioma, porque falar o idioma da Tebayo é muito importante. Imagina, se você não tem nenhum amigo, cara, seu carro quebra, vai pedir pra quem te ajudar? Então, por isso que eu falei já no comecinho que o idioma, tem algumas pessoas que eles não aprendem, mas é importante, gente, vocês aprenderem a língua, tá? Entenderem um pouquinho mais sobre os costumes dos japoneses. Cultura e história é diferente, tá? Muita gente confunde a história do Japão com cultura. Imagina você sai com seu carro fura o pneu com a autoestrada aqui no Japão. Aí vem os caras pra consertar, pra te ajudar. E você não consegue se expressar, não sabe se você vai ter que pagar alguma coisa ou não. É meio complicado, então por isso é bom você aprender um pouquinho que seja de japonês para você conseguir se expressar. E essa solidão que dá no Japão, pelo menos pra mim no começo, tá? Hoje em dia não, porque assim, eu tenho minha família, tenho meus amigos, mas isso, gente, depois de 15, 16 anos, é muito tempo, né? Pra você construir esse monte de amizade, conhecer um monte de gente e aprender mais sobre a cultura das pessoas. Uma coisa também que eu aprendi aqui no Japão é que é o seguinte, respeitar a cultura dos outros, tá? Eu aprendi a dar valor à minha raiz, ter vindo da periferia, e aprendi também, gente, a respeitar a cultura das pessoas. Por que eu aprendi a gente respeitar a cultura das pessoas? Eu não já sabia isso no Brasil? Lógico que já sabia. Mas aqui no Japão eu tive contato com pessoas de várias nacionalidades diferentes. Eu tenho amigos jamaicanos, tenho amigos jamaicanos, a gente conversa sobre as coisas daquele Japão, sobre as diferenças que tem da cultura japonesa pra mim e pra dela e pra deles. Eu tive amigos que vêm de países, tá? Que o cara pode casar com 15 mulheres. A cultura é diferente, a gente conversou sobre isso. Amigos americanos, amigos australianos, tem chineses, tem coreanos, tem gente de tudo quanto é lugar, italiano, francês, e a cultura é um pouquinho diferente, nem que seja um pouquinho, assim, que seja, é diferente. E assim, a gente conhecendo essas pessoas, conversando, entendendo a cultura, você acaba, tá, faz sentido. Você quer um exemplo? Eu tenho esse amigo, ele é britânico, ele é inglês, tá? E o cara, um dia eu tava indo embora, tá? A gente trabalhava junto, quando a gente se despedia, beleza, te vejo depois, né? Beleza, te vejo depois. Um dia, por, sei lá, cara, eu em vez de fazer assim, eu fiz assim, tá? Porque eu fiz assim, cara, esse cara, ele ficou muito puto, ele ficou muito bravo. Tem que evitar as palavras mais que tenham um certo teor que não pode colocar porque o YouTube me censura. Eu fazia assim, tá? E quando eu fiz assim, cara, esse cara ficou muito bravo. Por quê? Porque esse gesto aqui é o mesmo que o gesto do dedo do meio na Inglaterra. Por que isso? Porque ele me contou que teve uma guerra entre a Inglaterra e a França, e os franceses, eles faziam esse gesto aqui, que significava a mesma coisa que aquele dedo do meio. Só que em vez de você colocar um, você coloca dois. Imagina a dificuldade de colocar dois.
A gente aprendeu essas diferenças da cultura e a gente aprende a respeitar mais as diferenças culturais. Lógico, se eu fizesse alguma coisa que ofendesse alguém em outra cultura, imediatamente, cara, me desculpa, eu não sabia, eu não fiz por mal. E, da mesma forma, eles entendem e respeitam a minha cultura, esses meus amigos estrangeiros, tá bom? Lógico, se você vai morar em outro país, cara, se você tá morando na Itália, se você tá morando na Espanha, é diferente. Por que é diferente? Porque imagina você, tem pessoas no Brasil de outros lugares. Eu tenho certeza que muita gente não se mistura com essas pessoas, entende? Eles comem isso, comem aquilo. Tem muita gente que fala que japonês come umas coisas estranhas. Então, assim, isso vem daquela cultura que as pessoas têm aqui, que a gente tem que entender que eles têm essa cultura diferente. Tá? Aprendi isso. E eu aprendi no Japão também, cara, que é importante demais economizar. Porque às vezes, parece que eu bato na mesma tecla, mas assim, no Brasil eu não economizava tanto quanto eu economizo aqui no Japão. Por que eu tô falando isso aí, gente, de que eu não economizava tanto quanto eu economizo aqui no Japão? Porque aqui no Japão, como eu falei já no comecinho do vídeo, se vocês perceberam, a gente se acomoda com as coisas. A gente acha que a gente vai ter aquele emprego para sempre, aquele emprego enquanto a gente precisar daquele emprego. Mas a verdade não é essa. O emprego só dura enquanto a fábrica precisa da gente. Por isso eu aprendi a economizar. Isso com, sei lá, 6, 7 anos pra cá eu aprendi a economizar. Quando eu comecei a morar sozinho, eu comecei a pensar em economizar. Porque quando você tá sozinho, é só você e não tem mais ninguém para te auxiliar, caso você faça uma agada, você tem que usar o seu cerebelo, a sua cabeça, para pensar nas possibilidades que podem acontecer. Olha só, se você tá sozinho, você não tem nenhum parente aqui no Japão, se você não tem nenhuma grana para poder passar 1, 2 meses até você conseguir emprego de novo, você tá lasquinhado. Eu nunca tive bastante coisa, sabe assim, eu tenho esse monte de tranqueira, não era coisa limitada, mas era uma TV, um videogame, panela de fazer arroz, uma garrafa para fazer água, uma torradeirinha para passar pão. Era isso. Tinha um colchãozinho para dormir. Era isso. E mesmo com esse pouquinho de coisa, às vezes você vai colocar essas coisas na casa de um amigo e essas tranqueiras não cabem lá, porque os apartamentos aqui no Japão é pequenininho, cara. Todo mundo que mora aqui no Japão, não importa o quão decorado o seu apartamento seja, não importa, cara. É um apartamentozinho pequeno e às vezes é um pouquinho até maior do que os normais, mesmo assim também é pequeno. A gente sabe disso. Eu até 3, 4 anos atrás, eu morava em apartamento também, era assim. Por mais que a gente organize, a gente faça ficar bonitinho, ficar confortável, é pequeno. Se hospedar, ficar 1 mês na casa de um amigo seu, né, caso ele deixe. Também tem outra coisa, a empreiteira, se ele tiver um apartamento pela empreiteira, a empreiteira vai falar, não, só pode morar você e a sua mulher, ninguém mais. Tem tudo isso. Então por isso que eu comecei a economizar e pensar nas possibilidades, no que poderia dar errado. Tudo isso faz sentido se você parar para pensar. Se você está aqui sozinho, não só sozinho, você e a sua mulher, e você não economiza, o emprego, você vai trabalhar naquele emprego enquanto a fábrica precisar de você. Por exemplo, em 2008 para 2009, teve a crise mundial, todo mundo perdeu o emprego. Eu perdi meu emprego, todo mundo tinha o dinheiro para poder comprar passagem e voltar para o Brasil. Alguns não compraram, e isso quando eles tentaram voltar para o Japão, o governo japonês... Tem muitas coisas que é bom a gente pensar nas consequências do que pode acontecer. Mesma coisa, isso da economia. Você guarda uma graninha, não precisa você guardar tudo não, guarda um pouquinho, para você passar 2, 3, 4, 5 meses, sei lá, 6 meses, pra você passar desempregado, tem aquela graninha ali. E aí o resto, se você quiser torra, fica à vontade, mas tenha uma economia. Tem uma economiazinha, uma reserva. Isso eu aprendi aqui no Japão. Tá? No Brasil eu não tinha essa cabeça de, porque no Brasil tinha minha mãe, tinha meu pai, tinha nossa casa, tranquilo. Aqui não, aqui era eu sozinho e pronto. Entende? Por isso que eu aprendi isso aqui no Japão. Se você tá aí no Brasil começa a pensar nisso, cara. E com isso tudo, cara, eu aprendi que pra ser feliz, eu não preciso de muito. Como eu falei antes, eu tinha uma panela pra fazer arroz, uma TV, um videogame, um pote pra ferver água e uma torradeirinha. E eu era feliz. Eu sou feliz hoje, lógico que sou muito mais feliz hoje, mas eu era feliz. A gente não precisa de muito pra ser feliz. Às vezes a gente cria aquela ilusão na cabeça da gente, cara, que se eu tiver isso aqui, aquilo lá, eu vou ser feliz pra caramba. Aí você consegue ter aquilo. E você percebe que aquilo não te faz mais feliz. Você tem uma coisa, você tem um bem, mas aquele bem não é o responsável por te fazer feliz. E esse vídeo não é um vídeo motivacional pra você que tá aí, mas o cara tá fazendo um vídeo motivacional. É difícil falar motivacional. Eu não tô fazendo um vídeo motivacional. Tô falando pra você as coisas que eu aprendi aqui, e eu acho que você não precisa de muito pra ser feliz. Porque eu tenho essa TV aqui de 48 polegadas. Existe TV de 48 polegadas? Não sei.
72 polegadas. 72 polegadas eu sei que existe. Então, eu tenho essa TV aqui de 72 polegadas. Isso não vai te fazer mais feliz. Com coisinhas mínimas, cara, você consegue ter uma vida feliz, porque tudo depende de você, da forma que você pensa, da forma que você enxerga o mundo, entendeu? Aqui no Japão, talvez ter uma casa não seja uma coisa tão fenomenal assim, porque casas aqui no Japão, os valores simplesmente se depreciam, né, com o passar dos anos. Mas no Brasil, eu sei que se você compra uma casa, dependendo da localidade, não deprecia tanto, às vezes até ganha valor, né? Se eu estiver falando português errado, vocês me desculpem, né? Às vezes a gente tenta falar o português de uma forma clara para vocês entenderem, mas a gente fala, mas você tá falando errado, você falou errado, ela errou. Essa palavra não existe em português. Tu mora no Brasil, tu fala português o dia inteiro, às vezes até tu fala errado, tu fica corrigindo os outros que... Assim, alguém me perguntou antes, o que você quer da sua vida? Tem algum objetivo, algum sonho? Cara, meu objetivo eu não tenho. Eu nasci pelado, eu tô vestido tranquilo. Eu me sinto muito feliz quando eu vou levar minhas crianças na creche, por exemplo. Uma sensação muito boa. E eu não sabia o quão bom é ser pai. Se você, sei lá, tem 20, 30 anos, você planeja ter o seu filho para você ter condições de dar para ele coisas que você talvez não tenha tido. Mas se você tiver tido todas as condições boas na vida, ser pai é muito bom, mas no começo dá medo. Então se planeja, entende? Quando a gente senta para tomar café junto, muito bom. Então, assim, eu aprendi que para ser feliz eu não preciso de muito, a gente precisa do necessário. Não vai ser um carro super que vai me fazer feliz, mas se você é solteiro, às vezes você tem esse carro aí no Brasil e esse carro te consegue algumas namoradas e aí você fica mais feliz, talvez. Mas a longo prazo isso é uma coisa passageira, igual a pessoa que anda no seu banco sentado do lado ali é passageiro, tá bom? Vem e vai e a felicidade está mais aqui na sua cabeça, ó. Às vezes você não precisa de muito. Eu até hoje, eu sempre falo, tá sujo o tênis, mas eu vou mostrar pra vocês. Até hoje eu sempre falo, ó, eu uso esse tênis aqui, ó. Esse tênis aqui, ó, ainda. Não sei se você já assistiu o vídeo lá. Tá sujo porque ontem eu tive que cortar grama com uns buracos ali, porque assim, pra mim não faz a menor diferença, cara. Às vezes eu saio assim, vou em lugares assim com o tênis furado. Porque eu me sinto feliz, cara. Isso pra mim não faz diferença, não representa nada. Eu não preciso andar num chique todo pra ficar me sentir feliz. Felicidade tá aqui, ó. Isso não é um vídeo motivacional. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! So